de volta para mais uma aula. Esse módulo tá fantástico, que é o colocar em prática, né? É o executar a montagem das peças. Colocar a mão na massa. Mão na massa, né? Literalmente. Vamos então montar, né, as nossas peças teatrais. E aí nós falamos sobre a escolha do tema, escolha do gênero. Então agora que você já sabe o tema da sua peça, você quer trabalhar, você já escolheu o nome da sua peça, né? E aí você já escolheu também o gênero da sua peça. Lembra o que é gênero? Responde aí. Você sabe o que é gênero da peça, o que é tema da peça e o nome da peça. Então com esses principais, essas três coisas principais, você consegue desenvolver, dar o enredo, né? Que é o miolo, é o principal, é o desenvolver da sua peça, é o script. É isso aí, né? E aí, depois de tudo isso pronto, o que a gente precisa? Saber quem é o seu público. Mas precisa saber quem é meu público? Sim. E você sabia que, por incrível que pareça, a maioria das pessoas não sabem quem é o público ao qual elas vão apresentar? Prepara uma peça super linda, deixa tudo ali nos mínimos detalhes, porque ela imaginou, mas ela não estudou para saber quem é o público-alvo a qual ela tem que apresentar a peça teatral. Mas eu acho que ninguém nunca imaginou que, além de eu ter que saber a minha peça, tema, gênero, eu preciso saber quem é meu público. Mas claro, olha só, pode parecer bobagem, mas muitas pessoas não pensam no detalhe. Quem é o público agora nós vamos apresentar? Você tem que saber qual é o seu público. E se você pegar e falar assim, o meu público é qualquer um, desculpa, você não fez uma pesquisa de público-alvo. Você não fez uma pesquisa para você saber qual é a ocasião que você deve encaixar a peça tal. Porque, por exemplo, você é chamado para fazer uma apresentação, né? E você programa, faz toda a peça teatral ali, digamos que para criança. E quando você chega no evento, só tem adultos, só tem... Vamos nem colocar adultos, vamos colocar jovens. Porque você comparar, você for fazer uma apresentação de criança para adulto, o adulto até que vai se voltar ali e tal, vai achar até legalzinho. Mas quando você pega o adolescente e o jovem, assim, eu não sou criança. Acabei de sair dessa fase, você quer me levar pra lá? Volto não! Vão fechar a cara pra você, alguns vão vaiar. Então você tem que saber qual é o seu público-alvo. E por incrível que pareça, poucas pessoas fazem essa pesquisa. É mesmo. Galera, e isso é de extrema importância, você saber para que público você vai apresentar, para que público você vai encenar. Por que é tão importante isso? Para que eu tenho que saber disso? Eu só vou lá apresentar e pronto. Tem o nosso monitor, mentor, desculpa, nosso mentor, e todo mundo tinha que ter um mentor. O mentor é aquele que te ajuda a direcionar, te ensina o caminho das pedras, né? Então, se você quer crescer, evoluir, você tem que ter um mentor. Então, olha só, ele fala pra gente o seguinte: quando você quer falar pra todo mundo, você não fala pra ninguém. Você precisa saber pra quem você quer falar. Lembra, o teatro é um meio de comunicação. Eu quero me comunicar, eu vou me comunicar com alguém, eu vou levar uma mensagem pra alguém. Que mensagem é essa? E pra quem é essa mensagem? Então, para quem é essa mensagem? Que mensagem é essa? A gente estudou na aula passada, né? É onde a gente pesquisou que tipo de gênero, né? O tema, nome, gênero da minha peça. E agora, para quem é essa mensagem? Quem é o seu público? Quem é o povo que você vai falar, né? Porque, como o Gomes falou, se eu levo uma mensagem infantil, lúdica, um público que não quer nada de lúdico, não quer nada de... Você trabalhou em vão. Eu falei pra ninguém, né? Falei pra todo mundo e não falei pra ninguém. Então sua mensagem não teve um bom êxito, você não conseguiu atingir o alvo que você gostaria. E aí foi tempo, trabalho, esforço, dedicação perdido
porque você não fez uma pesquisa de campo para saber aonde você iria apresentar, para quem, né? Ou você não divulgou a sua peça devidamente para o seu alvo correto, né? Porque se você for um local específico, por exemplo, a gente vai fazer um evento. Um evento é seu. Isso. Então você tem que saber para quem você vai divulgar, né? Se a sua peça é para adolescente, jovem, né? Você vai divulgar para criança? Não dá, né? Então, que nem uma vez nós apresentamos uma peça, o Juízo Final. Foi um evento nosso. Foi Juízo Final, né? Foi Juízo Final. Foi um evento nosso. E aí, para quem nós queríamos direcionar, né? Qual era o público que nós queríamos atingir? Nós queríamos atingir jovens entre 15 a 25, 30 anos. Então a gente divulgou para essa faixa etária de pessoas, né? E a gente teve um grande resultado. Por que a gente não divulgou para criança? Primeiro que a criança não ia entender, ia chorar, gritar lá no meio da encenação. Tinha umas partes chocantes que era, né, surpresa. E aí a criança não ia conseguir fixar, né? Então teve uma ou outra criança? Teve. Mas o alvo ali não era criança. Teve a criança porque foi acompanhada de alguém, né? Um tio levou, um irmão levou, né? Mas não era o público-alvo. Nosso público-alvo estava lá, realmente, em maior quantidade, que era o que nós realmente queríamos, né? É isso aí. E você precisa saber, ou se você foi convidado a apresentar, né, em algum lugar, ou se o evento é seu, você precisa saber quem é o seu público, para você não ter esforço perdido, tempo perdido, trabalho perdido e ficar frustrado depois. Porque, pensa, um trabalho às vezes de 1 mês, 2 meses jogado fora é muito triste. E não é só jogado fora, como também aquelas pessoas que te viram assim, a pessoa não é bom no que faz. Na verdade não é que não seja bom, na verdade faltou um detalhe muito importante, que era saber quem é o seu público, né? Se você não saber quem é o seu público, média de idade, faixa etária, tudo, você vai dar tiro errado, né? Então você faz uma pesquisa muito boa de campo para saber quais são o estilo de pessoas que vão estar lá te assistindo, né, que você chamou, ou que vai estar no local ao qual você foi convidado para apresentar. Ou você sempre vai preparado para poder aprender a se adaptar, ter um plano B ali, né? Então você sempre tem que estar com essas estratégias ali preparado. Mesmo que você saiba quem é o seu público, sempre deixe pronto um plano B para caso for preciso. É o que a gente chama assim de improviso pensado, né? Isso. É o nosso improviso esquematizado, né? Para não fugir ali da... Porque você sabe, seu público, você tem que se adaptar até mesmo à linguagem que você vai utilizar. É verdade. Você tem que utilizar a linguagem correta, você tem que utilizar o gesto correto para aquela linguagem. Porque só assim, quando você sabe quem é seu público, você usa linguagem, corpo, ação, tudo voltada para aquela faixa etária, o seu tiro é certeiro. Aí as pessoas vão olhar a encenação assim, nossa, é perfeito, parece que está falando de mim, né? Ou a pessoa vai entrar na história a qual você está apresentando. Por quê? Porque tudo está voltado para prender a atenção da pessoa. Não ficou nenhum ponto para poder deixar uma interrogação assim, não tá legal, né? Então quando você aborda tudo isso, sabe quem é o seu público, sabe a linguagem que você vai usar, o gesto corporal, tudo se encaixa. Eu lembro abrindo um parênteses aqui, eu lembro de uma vez que nós fomos convidados para apresentar para um grupo de mulheres. Era grupo de oração, por sinal. E aí, na época, nós não tínhamos muitas peças voltadas para senhoras, pessoas mais maduras, sabe? Nós tínhamos peça mais para rua, para jovens, né? Para confronto de jovens, né? Ajudar jovens a se erguerem, tudo. Então eram peças mais assim para fazer em lugares mais abertos, né? Praças, escolas para adolescentes. Mas a gente não tinha nada assim muito maduro para senhoras, para mulheres mais maduras. Porque a linguagem é outra, né? Então, lá na escola, a gente podia usar, dependendo da escola, né? A gente podia usar uma ou outra gíria,
né? Na rua a gente usava um pouco mais de gíria, porque a gente sabia qual era o público que a gente queria atingir, né? Um pouco mais de agressividade, né? Então a gente tinha isso. Aí quando a gente foi convidado para pregar para essas mulheres, para esse grupo de mulheres de oração, a gente falou assim, caramba, e agora? Aí a gente foi revisar nossas peças. Mas essa aqui não vai se encaixar legal. Não, essa não vai gostar. Quando chegar nessa parte, elas não vão gostar. E aí a gente foi ver e a gente teve que criar uma peça ali específica para aquelas mulheres, para aquele grupo de mulheres. E foi fantástico, porque a gente colocou a linguagem correta, né, o tema correto para elas, e foi lindo, porque elas amaram, e foi algo assim pra gente desafiador, né? Foi sair um pouco da nossa zona de conforto. E se você quer crescer, esteja preparado para sair da sua zona de conforto. Talvez o gênero de peça que você mais se adapta seja comédia, e você seja um excelente comediante. Mas às vezes você vai ser chamado num local que a comédia, assim, vai se encaixar 50%, mas os outros não vai dar certo. Então você tem que sair da sua zona de conforto e recriar, se readaptar, tá? Para você conseguir levar a sua mensagem. Senão você não consegue. Aí você fica frustrado, porque você foi e não conseguiu levar a mensagem. Sua peça teatral, ela pode ser a mais fácil, ela pode ser comovente, ela pode tocar no íntimo da pessoa. Você pode achar isso, mas se ela não for direcionada ao público certo, às pessoas certas, nada disso vai acontecer, né? Pelo contrário, as pessoas não vão nem dar atenção. Então você pode preparar tudo bonitinho, a ordem certinha, vai ser comovente, vai ser tocante, as pessoas vão se impactar. Tá, elas até irão, desde que for encenada para o público certo. Então você tem que fazer essa pesquisa, não deixe de fazer essa pesquisa. Sempre que nós somos chamados para fazer uma apresentação, nós fazemos as perguntas básicas, que é: qual a média de idade? É voltado para quê? Qual é o objetivo? Né? Porque talvez o evento é para colocar a pessoa lá em cima, alta astral e tal, e aí você leva uma peça comovente. Já quebra o intuito da pessoa a qual te convidou. Então tem que acasalar com a qual você foi chamado. Né? Se por exemplo, no nosso caso, chamado para oração, tu tem que voltar para oração, comovente, tocar, mudar, transformar. Né? Se é algo mais, digamos, de transformação ali, do jovem, do adolescente, de adultos, independente, aí nós temos tudo preparado para fazer a pessoa se quebrar mesmo os seus paradigmas por dentro e mudar de vida, mudar de pensamento, a chamada metanoia, né? Então a gente leva a pessoa a esse ponto, não só mostrar o erro, mas também mostrar o resultado que ela deve fazer para poder melhorar. Então você sempre tem que ter em mente sobre isso. Verdade. A outra situação também, por exemplo, essa foi um paradigma que a gente teve que quebrar nosso, né? De apresentar para pessoas mais velhas, asilos. Hoje nós temos peças para todo quanto é tipo de lugar. Né? Desde orfanato, creche. Teve uma apresentação no postinho de saúde para os idosos que ficavam muito tempo ali esperando para poder ser atendido, e fomos chamados para fazer uma apresentação para esse povo sem eles saberem. Então a gente chegar, pensa, você fala assim, olha, é uma apresentação para idosos que hoje é dia deles vierem pegar medicação, tomar vacina e tal. Vocês fazerem uma apresentação para esse público. Tem como? Tem sim. Tem algo preparado? Temos sim. Então foi tudo voltado para eles. Algo simples, muito gostoso, a qual eles amaram, né? E foi porque a gente levou tudo voltado para eles. Se tivesse jovem, criança, mas nós levamos tudo para a terceira idade, tudo voltado para a terceira idade. Então foi assim, foi lindo. E outra vez a gente foi chamado para uma loja. E aí só para os funcionários, né? Só para funcionários de uma loja. E aí a gente adaptou até uma peça na internet, né? O banquinho, a gente adaptou para a loja, para os funcionários da loja, né? Mas aí antes a linguagem voltada para eles. Isso. Aí antes a gente fez uma pesquisa de campo, qual a quantidade de pessoas trabalhavam lá? Tipo assim, a maioria é mulher, né? A maioria são homens.
Qual a idade? Qual a faixa etária? Né? Gente, essa pesquisa tem que ser feita, tá? Você quer crescer, você precisa, anota aí, você tem que fazer essa pesquisa. Para quem você vai apresentar, tá? A gente vai bater o martelo aqui várias vezes isso, que é para fixar isso na sua cabeça. Então, se o evento é seu, eu vou divulgar o evento para quem? Porque qual é a faixa etária que eu quero atingir? Qual é a mensagem que eu quero passar para eles? Se convidaram você para apresentar, você precisa saber quem é seu público, faixa etária desse público. E conta muito também, posição social, tá? Vai contar sim, bastante. Então não seja inocente e achar, não, vai ter posição social média, alta, classe social média, alta. Faz diferença sim, a linguagem faz diferença, né? Dependendo do que você for, você precisa usar uma linguagem mais culta, né? Para que não seja ridicularizado, para que eles possam se interessar, né? Se você usa uma linguagem muito, desculpa a palavra, chula, baixo escalão, né? As pessoas não vão querer te ouvir. Falar assim, nossa, mas que pobre esse roteiro, né? Então você precisa saber qual o público que você vai estar apresentando, ensinando, para você ter êxito e a sua mensagem ser realmente passada e as pessoas aceitar a sua mensagem. Então eu tenho que mudar a minha peça teatral por causa das pessoas que vão estar lá? Não, você tem que adaptar a linguagem para as pessoas que vai estar lá assistindo. Você preparou a peça teatral, que é o nosso caso. Nós temos peças teatrais para todos os tipos de eventos, né? Só que essa peça teatral que a gente vai levar, a gente pode modificar a linguagem dela. Sim. De acordo com o público que vai estar lá. Então a mesma peça teatral ela pode ser apresentada para grupos diferentes, de escalas diferentes, né? Mas a gente muda a linguagem, o jeito de apresentar ela, a gente readapta ela de acordo com o ambiente ao qual nós vamos estar. Exatamente. Tá? É isso. Então, e por incrível que pareça, a gente fez isso 8 vezes num dia. Nós vamos falar sobre isso. Saber se adaptar. Né? Você vai preparado para uma coisa e quando você chega lá é outra atmosfera. Né? É um ambiente, a atmosfera. Você vai preparado para uma apresentação, quando chega lá assim, faz mais uma. Eita, faz mais outra, peraí. Faz mais outra, parou na terceira? Não, vamos falar sobre isso mais pra frente, tá? Então você chegou, você fez uma pesquisa de campo. Tá, mas aonde a gente vai apresentar tem crianças, tem adolescente, tem jovens e tem adultos. E aí? Como eu adaptar para todos os gêneros? Foque na maioria. Isso. Foque na maioria, que é o resultado melhor. Então, você observou, a maioria é adultos, então usa uma linguagem para adulto, mas que também se encaixe nas outras linhas, tá bom? Nas outras faixas etárias de idade. Mas sempre foque na maioria. Porque quem o convidou para apresentar, ele já sabe o público que ele quer atingir. Então, ele já, quando você perguntar para ele, já vai te passar. Não, o público-alvo é X. Então, não adianta você focar em Y, Z, que o seu resultado vai ser negativo. Então foque na maioria. Isso, né? E aí a gente, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre esse improvisar. Quando você chega e... né? Mas deixa pra próxima aula. É isso aí. Não fala muito sobre isso, porque nós temos que passar isso para vocês. Porque vocês vão vivenciar isso no dia a dia. Toda apresentação vai ter surpresa. Preste bem atenção nisso, vai ter surpresas e você tem que estar preparado, né? E para estar preparado, você tem que saber fazer uma boa escolha dos personagens da sua peça. Isso, então olha só, você já sabe, gênero, tema, nome da sua peça, gênero, e aí você já sabe quem é seu público-alvo, né? Para quem você vai passar a mensagem. Mas e os seus personagens? Você tem que saber adaptar seus personagens àquilo que a peça pede. Se você não souber escolher bem seu personagem, você pode ter uma peça linda, fantástica, maravilhosa e vou colocar tudo a perder, porque o seu personagem, ele é uma peça de comédia, o seu personagem não sabe fazer comédia. E aí ele conta aquela piada que outra pessoa contaria, seria extremamente engraçada, e ele conta e todo mundo fica entre olhando assim um pro outro assim.
Foi uma piada que ele falou? É. Que triste. Então, tendo escolhido o tema, o nome, o gênero, o público-alvo, é hora de escolher e encaixar os personagens certos na sua encenação. Você falou Chua? Você falou personagem. O paulista fala assim ou é o carioca? Mas eu sou goiano. Então, para você encaixar o personagem certo na sua encenação. Exatamente. Quando você tem um grupo pequeno, é mais complexo essa separação, né? Porque um grupo pequeno, pessoas estão começando agora, então às vezes é um pouco complexo essa separação, porque você tem poucas opções. Isso. Né? Se você tem ali um grupo pequeno, uma só pessoa tem que fazer. Lembra que na aula passada a gente falou que uma pessoa vai ter que passar por vários momentos? Então, não tem como você falar assim, eu só faço comédia. Mas se o seu grupo é pequeno, essa mesma pessoa que falou que só faz comédia, ela vai ter que fazer drama, vai ter que fazer vários tipos de... Ela vai ter que passar, ela tem que passar pelo que nós chamamos de laboratório, né? De oficinas, que é o treinamento, que é as dinâmicas, que isso vai ter um módulo só para isso, só de dinâmicas, só de orientações, de como você melhorar essas expressões do seu grupo, tá? Das pessoas do seu grupo. Mas então, quando o grupo é pequeno, é um pouco complexo. Então, às vezes, a mesma pessoa ela tem que fazer vários papéis, dependendo da peça, né? Ou ela tem que se encaixar, se readaptar tanto a comédia, drama, farsa, ela tem que fazer esse jogo de cintura. Quando o grupo é grande, tem bastante integrantes, muitas opções, né? Fica mais fácil isso, porque aí você não precisa sugar de mais de um, né? Que ele seja essa carta coringa, né? Aí você tem outras opções, você pode, não, fulano consegue se sair muito bem nessa parte de comédia. O outro, ele se sai muito bem como protagonista, porque ele gosta de aparecer, ele tem esses traços de pessoas que amam aparecer, que amam, tá? E aqui é até interessante a gente falar depois um pouco sobre isso, porque tem pessoas que têm esse traço, que amam aparecer, então ela vai se sair muito bem. Tem outros que eles querem participar, mas eles não gostam muito de aparecer. Eles querem aqueles papéis em que eles apareçam o mínimo possível. Ele quer estar na peça, ele quer estar nas encenações, mas ele não se sai muito bem como protagonista. Você pode colocar ele em qualquer outro papel que ele não seja protagonista, que ele se sai muito bem, tá? Então, você tem que saber esses encaixes. Então, a primeira coisa é entender, é compreender o seu grupo. Você precisa saber quem são os seus integrantes, quem são e quais são os pontos fortes e fracos de cada um, para que você consiga fazer esse encaixe de forma que a sua peça fique harmoniosa, de se fazer e se ver, né? É isso aí. Por isso que é de extrema importância os ensaios e exercícios de expressão corporal e facial, né? Que vão deixar o seu grupo muito mais unido, muito mais confiante, e você vai saber, toda vez que você for montar uma peça teatral, quem é quem, né? E quais são os vários tipos de personagens que essa pessoa vai fazer. Então, nesses laboratórios que a Ju acabou de falar, é de extrema importância os exercícios. Isso, então você não tem que se preocupar só na montagem da peça. Você também tem que se preocupar depois quem serão esses personagens e preparar, gente. Tem que preparar esse povo. Tem que preparar. Ninguém nasce preparado não, tá? Tem que se preparar eles, né, com dinâmicas, com exercícios que são gostosos de fazer, e a gente já, como nós dissemos no começo, a gente esmiuçou isso e trouxe para vocês os melhores exercícios, as melhores formas de se extrair as expressões, de treinar as expressões faciais, corporais do seu grupo, sem aquele monte de exercício chato, cansativo, aquela coisa que enrola horas e não flui nada, né? Então a gente esmiuçou isso para você, vai ter um módulo só para isso, só para você entender os seus, entender a dinâmica do seu grupo, tá? E fazer os exercícios que vão fazer eles evoluir e crescer bastante. Isso. E como nós falamos, é nos ensaios que vão te ajudar a saber quem são os comediantes, quem são o pessoal que gosta de fazer drama, quem são o pessoal do seu grupo que gosta de fazer
comédia, né, que gosta de fazer... Não, esse aqui, quando eu penso em comédia, eu penso em fulano. Ele, pra comédia, não tem igual. Melhor. Porque você tem que fazer esse laboratório. Porque dentro do seu grupo também pode ser que tenha pessoas que gostam de apresentar, como a Ju falou, não gostam de ser papel principal. Todo mundo luta para ser papel principal, quer ser o protagonista. Mas tem pessoas que não, então me deixa aqui no meu cantinho, me deixa aqui fazendo esse papel aqui que tá legal. E com certeza essas pessoas que gostam de ficar no cantinho são as pessoas que prestam atenção e gostam de escrever. Então dentro do seu grupo você vai encontrar não só você, mas outras pessoas que vão ser dramaturgos, que vão escrever peças teatrais. Dê liberdade para eles e fala assim, olha, se você criar algo, passe pra gente, né? Nós vamos ler, nós vamos trabalhar e vamos criar junto uma peça teatral. Nisso você vai pôr liberdade para o seu grupo de se expressar. Mas são nos laboratórios que você vai aprender isso. Porque nós já sofremos com isso. Nossa, muito. Nós já sofremos com isso, de colocar uma menina que a gente achava que ela ia fazer comédia. E adivinha o que deu na hora da apresentação? Foi uma tristeza, gente. Foi um horror. Ela não conseguiu se desenvolver, ela travou na frente do público. Quando ela viu aquela imensidão de gente, ela simplesmente travou. E aí... E era uma peça voltada para crianças. Para criança, então ela não conseguiu se dá desenvolver. Um dinheirinho. E ela não conseguiu fazer a comediante. E foi terrível, né? Porque foi aquela parte assim que era para ser totalmente risada e foi um silêncio total, né? Então aí entrou o próximo, que aí teve que ter todo um jogo de cintura para apagar, né, tudo o que passou e eles conseguirem rir, se soltar e tirar aquela má impressão. Então a gente nunca mais cometeu esse erro, né, de pegar uma só porque não, ela sempre tem aquele, não, o papel que você me colocar eu faço. Mas será que vai fazer com êxito? Será que essa pessoa consegue se soltar, se desenvolver? Então você precisa saber disso também, né? E nunca despreze os seus ensaios. Nunca. Ensaio tem que ter hora certinha, tem que ter dia certinho. Depois nós vamos falar um pouquinho mais disso também lá lá na parte das dinâmicas, porque o ensaio ele é de extrema importância, né? Sem ensaio, gente, um treino anda, não acontece. Né? E esteja pronto às vezes a adaptar a sua peça aos integrantes que você tem. Isso. Né? Porque se a sua peça pede pessoas, mas às vezes com determinadas características, mas você não tem, né? O seu grupo é pequeno, você não tem aquelas características no seu grupo, o que você vai fazer? Você vai simplesmente jogar lá aquela pessoa que, né, a gente fez e cometeu esse erro terrível? Vamos colocar ela lá que vai dar certo. Não, então no ensaio no laboratório a gente até achou que iria dar certo. A gente até achou que não, vai dar certo, vai ter um pouco de dificuldade, mas vai se soltar. E não se soltou, né? E aí a gente teve essa complicação. Mas aí você não pode, você tem que às vezes adaptar. Então o que a gente poderia ter feito? Né? E depois a gente fez isso. A gente adaptou aquela parte, né, para que ela apresentasse, mas ficasse confortável a ela, né, sem expor a ela, e a peça fica interessante também, ficou chamativa. Isso, colocamos uma pessoa que só de você olhar para ela já dá vontade de rir ao lado dela para poder apresentar. Então Pronto. A gente uniu o útil ao agradável, não perdemos o personagem, a pessoa não ficou chateada, isso. Né? E usamos um lá que é igual o Tiririca, você olhou pra ele já dá vontade de rir. Então, beleza. E aí ela se soltou ao lado de alguém completamente extrovertido, ela conseguiu se soltar, mas sozinha ela não se foi. Solta. Então, olha como é a importância de você fazer um laboratório para escolher os personagens. Tivemos essa dificuldade, colocamos ela e vimos que no dia as crianças olharam assim, era pra rir, né? Mas readaptamos e na hora ali nós já colocamos uma pessoa que é extremamente comediante para entrar ao lado dela e deu super certo. Essa mesma pessoa, em um dos ensaios de uma peça nossa que ela é extremamente impactante, estávamos ali ensaiando e do nada a Jo teve um estalo e falou assim, peraí, chamou essa pessoa que fez a peça, né, da comédia que não deu certo, assim, vamos testar ela para fazer o papel da mãe, que é uma peça
onde ela leva o filho e depois ela vai orar pelo filho, né? E é uma peça forte, porque a pessoa ela tem que chorar na peça, ela tem todo um drama, né? A emoção flui. E aí eu falei assim, vamos fazer o teste, já que você quer fazer o teste, vamos fazer o teste para ver se ela vai sair bem. A gente pegou e falou assim, você aceita fazer o teste aqui? E ela, não aceito, vou fazer sim. E nós colocamos ela. Gente, na hora do ensaio, todo mundo começou a arrepiar, todo mundo começou a chorar. Eu peguei meu celular e comecei a filmar. E todo mundo começou aquele chororô na hora da encenação, e ali, e ela apresentando. Falei assim, gente, virou um espetáculo isso aqui. E continuei gravando. Foi de Deus eu começar a gravar, que eu usei essa filmagem para mostrar o quanto que o ensaio ele é importante, o quanto que o ensaio ele é forte. E nós fizemos depois desse ensaio, deu tão certo, nós apresentamos essa peça em vários lugares, né? E com ela sendo o papel principal. Então, para a comédia, ela não é muito legal. Mas para fazer um papel mais forte, se precisar de chorar, você olha para ela, a lágrima corre, né? E ela faz muito, muito, muito bem. Então, sabemos que para peça de drama, né? Coloque ela que vai dar certo, vai dar bom. Já para a comédia, a gente já tem que dar uma adaptada, né? Pois é. Então, quando você tem um grupo pequeno, aí você tem que fazer todo esse esforço, você tem que fazer todo esse laboratório para você descobrir, né, os pontos fortes e fracos. Aliás, independente se o grupo é pequeno ou grande, sempre tem que fazer. Você tem que fazer esse laboratório para você descobrir quem são os seus personagens. E não se engane, tá? A primeira impressão, às vezes, do seu personagem te engana sim. Porque às vezes você olha e fala assim, caramba, essa pessoa é extremamente comediante. Mas ela é ali pra você, pra um grupinho fechado de 4, 5 pessoas que ela tem intimidade. Quando é um grupo grande, um palco, aí ela se prende, ela não consegue se soltar, né? Às vezes o laboratório resolve, ela consegue, né, ter esse soltar por causa das dinâmicas, do treinamento. Mas às vezes não, às vezes ela é só comediante ali pra vocês. Às vezes lá na frente pra todo mundo, ela consegue se soltar em outros papéis, né? No drama, na ficção, na tragédia, em outras coisas que forem fazer, outras características do personagem, ela consegue se soltar. E às vezes aquele tímido, quietinho, né? Que você fala assim, gente, ele não abre nem a boca, essa criatura, que papel que eu vou colocar essa pessoa? E aí no laboratório você descobre que aquela pessoa é um extremo comediante. É uma pessoa que, né, solta risadas terríveis e consegue fazer com que o público se solte, interage e tudo. Então, não vá pela primeira impressão, não vá pelo seu olhar, a não ser que você já tenha muito tempo de caminhada e já consiga ter esse olhar clínico, né? Esse olhar direto, né? Esse olhar já detector, né? Que isso só com o tempo, né? Nem a gente com essa caminhada a gente ainda ousa fazer isso. Às vezes, não, parece que sim, mas vamos ter certeza, né? Pra gente não se enganar, né? Então é importante que você faça isso e a gente vai ensinar isso num modo específico, completamente só para dinâmicas e descobrir e desenvolver o seu grupo. Isso seus aí. Integrantes, né? Então observe, compare os personagens e assim vai encaixando de acordo com a compatibilidade de personalidade e aparência que você acha assim. Mas por que aparência? Porque se você vai fazer um papel, por exemplo, os meninos falam isso, né? Tem muitas peças que tem que fazer papel de mendigo. Nem todos os mendigos são barbudos. Nem todos. Mas quando eles falam assim, vamos apresentar a peça tal, nós já temos uma agenda e a data, aquele que faz papel de mendigo na peça, ele já deixa a barba crescer. Se eu já sei que vou fazer o papel de mendigo, eu já vou deixando crescer aqui, que é para dar uma entrada no personagem legal, né? Para ficar bem realista. E a gente ama isso, porque você tem que ir também por aparência. Isso. Né? Não dá pra você pegar e fazer um papel de pai e você colocar uma criança pra poder fazer. Não dá. Não tem como. Você tem que pegar uma pessoa que tenha aparência e coloque uma postura corporal que marca, que é presença. Porque quando você fala a palavra pai, é uma palavra forte, né? É um herói sem capa. Olha o nome de uma peça teatral, um herói sem capa, né? Então, você tem que adaptar também isso aí, tem que ter um olhar para isso, né? Isso, né? E é de extrema importância. Então, vocês podem ver, por exemplo, as pessoas que encenam Jesus nas grandes encenações da crucificação,
né? É sempre as mesmas aparências. Por quê? Porque ficou marcado aquela aparência. Por mais que hoje em dia alguém chegue e fale assim, gente, Jesus não teve aquela aparência, não é aquele cabelo lisinho, não é aquele olho azul ou esverdeado, mas ficou gravado, né? E por ficar gravado, sempre vai pegar alguém que tem aquela semelhança, né? Aqueles traços para fazer. Quando coloca alguém com aqueles traços e segurando uma cruz, ou já de imediato a pessoa diz, é Jesus. Isso. Né? Agora, se colocar com a pele mais escura, o cabelo mais enrolado, ninguém vai descobrir que é Jesus, né? Porque não ficou gravado. Ela essa pode imagem. Até fazer uma associação, mas não fica na mente dela assim, nossa, é Jesus. Né? Tanto que até o filme que mais fez sucesso, Jesus tá lá com o cabelo mais liso, né? Que fica mais fácil a aceitação das pessoas, né? Então, e a mesma coisa. Então, se você é uma mãe que vai representar, você não pode colocar uma jovenzinha para fazer uma mãe, né? Que senão você estraga o personagem, não condiz um com o outro. A não ser que, por exemplo, você vai, como a gente também faz, tem apresentação para crianças. E todos os seus atores são crianças, então todos eles se encaixam. É igual o Chaves. O Chaves, todos eles eram adultos. Aí tem toda a caracterização, né? Todos eles eram adultos, mas quando eles iam fazer papel, eles fazem papel de criança, né, no Chaves. Mas tudo é voltado para isso. Música, figurino, toda a arte do palco lá é tudo voltado para crianças. Então pode ser um adulto, mas tudo tem que ser voltado. Dá muito mais trabalho para você poder fazer isso. Sim, sim. Né? E aí às vezes são coisas mais voltadas para comédia e tudo, tem toda essa, né, do adulto virar criança. Aí tem todo um trabalho, tem toda uma elaboração, um estudo para se fazer isso direitinho de forma que fique legal, que encaixe legal. Isso. Tá? A sua fala também tem que, a voz do personagem, ele também tem que se encaixar, tá? Então, você vai encaixar o seu personagem, a pessoa com o seu personagem, ela tem que falar de acordo com o que está sendo pedido ali também, tá? Então, por exemplo, você coloca um personagem que ele é um pai sério, e aí entra a pessoa falando gíria. Não dá. Não dá? Tá? Então, você também tem que rever isso, tá bom? Então, a pessoa tem que trabalhar essa voz, tem que trabalhar isso também, para não ficar pobre essa peça ou sem sentido. Se ela é uma mãe, uma senhora, né? Vai fazer o papel de senhora, idosa lá, cabelinho branquinha, bem galinha, né? Vovó. A vovó não fala véi, mano, né? Então, pode crer. Assim, pode crer, tamo na área. A não ser que seja uma avó já toda estilosa, que aí é um outro papel, ela não vai estar de bengala, né? Ela vai estar mais toda, né? Então, o seu personagem, ele tem que estar bem bolado. A pessoa que vai representar, ela tem que estudar ele bem. Tem que fazer a pesquisa de campo, tem que ver se eu vou representar uma senhora que é jovial, como que essa senhora se comporta? Aí ela vai atrás de pessoas que são assim. Se ela vai representar uma senhora tradicional, vovozinha, de bengala, tudo e tal, como que é essa senhora? Como que ela fala? Quais são as frases que ela utiliza? Aí ela tem que fazer uma pesquisa de campo. Vou representar um pai drogado, um pai viciado que bate. Como que esse pai vai fazer pesquisa de campo? Hoje, além de o contato direto com a pessoa, você tem um acesso à internet que pode te dar esses trilhões de pessoas assim, filmes e tudo, né, que pode dar esse trilhão de pessoas. E você que está à frente é que vai direcionar o grupo a estudar o seu personagem. Você, vai, estuda, vai. Eu faço assim, você vai. Uma vez, quando a gente foi apresentar numa escola mesmo, que um dos personagens, eram vários, um deles era, ele fazia um depressivo. A pessoa virou pra mim e falou assim, mas como que é um depressivo? Uma pessoa que é deprimida, né? Que ela falou assim, vai atrás, pesquisa, entra na internet, veja como que ela age, o que que ela fala, quais são os requisitos dela, né?
corra atrás e vai estudar o seu personagem. E quando eles estudam o personagem, nossa, gente, a atuação deles é assim espetacular, fantástica. E por falar em pesquisar, quando você vai ver dentro do seu grupo de teatro, que é um problema dos grupos de teatro pequeno, né? Nossa, eu quero apresentar peças tocantes, mas dentro desses laboratórios que você fez, ninguém do seu grupo se adapta a isso, então fica inviável. Se no laboratório você viu que o seu grupo ele só apresenta, só se encaixam todos eles em peça de comédia, bom, legal, apresente, foque, seja criativo, faça apresentações de comédia, vai fazendo apresentações de comédia, até que o seu grupo ele se adapte, né, aos poucos e tudo se encaixa. Verdade. Né? Isso mesmo. Continue aqui que eu já volto. Então, enquanto ele vai ali, isso é importante. Então, mesmo que você não goste das coisas que, por exemplo, mesmo que você não goste de comédia, mas o seu grupo, a grande maioria é comediante e eles só se saem bem com a comédia, então o que você vai fazer? Você vai trabalhar a comédia, porque é o público, é o material humano que você tem, é comédia, tá? Se a maioria, não, eles são de drama, eles são de ficção, então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar isso. Aí é você que tem que se desenvolver, é você que tem que sair da sua zona de conforto e trabalhar isso com eles, tá certo? Faça isso, faça esse laboratório, faça essa pesquisa, entenda quem são seus integrantes e ponto forte de cada um deles e os pontos negativos de cada um deles. Tem uma planilha, tá? Pega um caderninho, pega uma planilha, faça uma planilha, tá? E coloque lá ponto negativo, ponto positivo de cada um dos seus integrantes, para que você saiba os pontos fortes negativos e saber onde você consegue encaixá-los melhor, onde você consegue adaptar cada um, né? E se você pegar uma peça de comédia, se todos vão conseguir se encaixar bem. Se você pega uma peça drama, a maioria vai conseguir se encaixar bem. Então, para você ver isso e ter esse jogo de cintura, tá? Fica esse exercício aí de casa. Jô, eu tô começando agora. Eu não tenho ninguém, sou só eu. Ok, então esse laboratório é com você. Qual tipo de peça você se encaixa? É isso aí. Quais são as peças, quais são os dramas, quais são os temas, quais são os gêneros que você se encaixa, tá? E aí você vai fazer isso com você. Porque você pode começar um teatro só com você? Sim, pode sim. Só com você, só com mais uma pessoa, só com você e mais duas, você consegue. Mas seja realista. Que tipo de peça eu consigo, que tipo de gênero eu consigo me sair melhor. Você tem que ter isso em mente e você tem que ser realista para dizer isso para você mesmo. Esse é o exercício de casa de hoje. É isso aí. Sempre estudando, sempre se preparando. Mas por que o Ed saiu no meio da aula? Como assim? O que aconteceu? Porque o correio chegou, gente. Como a gente tá sempre estudando, aí ó, vou abrir aqui de primeira mão, fechadinho, né? Pode falando aí. Ai. E é isso, galera, tá? Então sejam criativos, pesquisem. Gente, até eu fiquei curiosa pra saber o que chegou aqui. E ele saiu assim, né? Pra pesquisar, pra pegar. É o correio, a gente vai correndo atrás. Né? Conhecimento nunca é demais. Sempre é bom, tá? E olha só o que chegou aqui pra gente. Você vai começar? Então, sai. Opa. Olha aí, acabou de chegar. Comece pelo porquê. Olha só. A gente sempre está estudando, a gente sempre está se aperfeiçoando para poder mostrar e passar o melhor para vocês. Exatamente, tá bom? Comece pelo porquê. É o livro. Querem dicas de livro? Quem sabe a gente faz uma aula só de dicas de livro? Pode né? ser sim. Vocês que estão começando aí, vai que a gente faz uma aula para vocês aí só de dicas de livro aí. Tá. Então, galera, essa foi a aula de hoje. Faça o exercício. Esse exercício é de extrema importância, muito importante, e pode mudar o rumo das suas encenações, das suas peças, tá? Nenhum desses exercícios, por mais bobo que pareça, ficar de frente ao espelho e fazer caras e bocas, parece ser bobo, mas ele muda o rumo da sua peça. Ele pode fazer com que você se saia bem ou ruim, tá? Então, fazer o exercício é escolha sua. Se você fizer, garantimos a você, você vai sair bem. Tá? Tem mais de 6 anos que nós colocamos tudo isso em prática e
funciona mesmo, nunca falhou. E a nossa galera tá aí pra provar isso. São excelentes atores, atrizes e dão show quando entram em palco. É isso aí, galera. Os barulhos externos acontecem, né? Normal. Vamos seguir, que o que importa é o conteúdo. Nos vemos na próxima aula, porque você já aprendeu muito e tem muita coisa vindo por aí, tá bom? Abraço, galera. Já escolheu os personagens, já escolheu o tema, gênero. Agora vamos para os imprevistos, sempre acontece. Então vamos te ensinar a adaptação. Beijos e até a próxima aula. Até. Tchau.